Abraão viveu em tendas de lona, edificou altares de pedra. Mensagem 1. Abraão, o amigo de Deus. Por que estudar a vida de Abraão? Eu não sei você, mas o atual momento da história brasileira tende a me trazer desesperança. Olhando para a vizinha Venezuela, eu confesso que chega a me dar um frio na espinha. O que dizer dos nossos recentes presidentes da República? Fica tão difícil de diferenciar o respeitar da dignidade do cargo do cobrar punição devidamente severa para quem desse cargo se valeu e vem se valendo para chefiar a corrupção sem precedentes, não apenas no Brasil, no mundo inteiro. O Brasil é número 1 em alguma coisa. Corrupção chefiada pelos mais altos mandatários do país. Você olha para as eleições de 2018 com alguma esperança de que as coisas vão mudar? Você confia no nosso legislativo? Deputados e senadores principalmente? É exagero dizer que boa parte desses que nós elegemos para legislar vem usando dessa prerrogativa e responsabilidade para encher os próprios bolsos através da corrupção praticada, legislar em causa própria contra o povo, contra o próprio país. É exagero dizer isso? O que dizer do nosso judiciário? Olhando para os recentes julgamentos de réus envolvidos em todo esse processo de corrupção e atentando para as penas as mais contrastantes que nós temos visto, desde a prisão de alguns por vários anos, à prisão domiciliar de outros que têm todas as benesses, todas as mais variadas mordomias, até o salvo-conduto de outros ainda, para que desfrutem do produto de todo o imenso esquema de corrupção que perpetraram e que lesou o Brasil enquanto os fez bilionários. Você sente que isso é justiça? É claro que há aqueles que não se deixam macular por toda essa incrível e endêmica corrupção que tomou conta do Brasil nas últimas décadas. E esses estão espalhados por todas as esferas de governo, nós reconhecemos. Eles continuam desempenhando a vida pública com integridade, pensando no povo, pensando na pátria. Mas será que eles não são vozes no deserto? Vozes que clamam no deserto? Será que eles são suficientes para nos trazer esperança? Eu imagino o que uma pessoa que não conhece a Deus pessoalmente como nós, que um dia cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, o temos como nosso Senhor. Eu imagino que uma pessoa dessas esteja sentindo. Deve ser total desesperança. Há momentos em que eu me sinto tentado em querer deixar o país. Eu tenho visto muitas pessoas deixando o país, pessoas que eu conheço pessoalmente, porque não tem mais esperança nesse país. Por isso, principalmente por esse momento vivido na nossa pátria, eu creio que nada mais atual nós estudarmos a vida de um homem cuja perspectiva de vida nos traz esperança, porque ela é alinhada com Deus, com os parâmetros de Deus e de sua palavra. Eu vou explicar mais em detalhes isso. Uns 30 anos atrás, aproximadamente, eu ouvi uma frase em uma pregação que me marcou profundamente. Abraão era um homem que viveu em tendas de lona e edificou altares de pedra.
Eu não me recordo da mensagem em si. Eu tenho uma vaga lembrança fisionômica do pregador, nem me recordo do nome deles. Eu lembro que foi um retiro de homens de uma igreja onde eu era um dos pastores. Mas essa frase eu nunca mais esqueci. Ela despertou um contínuo interesse em mim, em conhecer mais de perto a vida desse homem que fez tanta diferença no mundo. Como nós já dissemos também, aconteceu com a vida de José. Em síntese, essa frase diz para mim que em Abraão havia uma consciência muito clara de que sua existência nesse mundo era transitória. Como Hebreus 11 destaca, nos versículos 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. E o versículo 13 falando sobre Abraão, assim como sobre seus parentes e até sobre outros que o antecederam. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Abraão, me parece, tinha uma consciência que nos falta, a nós que nos chamamos cristãos hoje em dia, seguidores, discípulos de Cristo, de que nada neste mundo era algo para ele se apegar. Ele estava aqui apenas de passagem. Mas essa frase que eu citei destaca que se ele vivia em tendas de lona, ele estava consciente de que realmente a vida aqui era transitória. Em contraste com isso, quando o assunto era culto a Deus, comunhão com Deus, ele edificava altares de pedra. A metáfora fala de um homem que tinha consciência de que a vida não pertencia a ele, pertencia a Deus e precisava ser vivida para a glória de Deus, de olho naquela morada final, na presença de Deus para todo sempre. Diferentemente de nós, eu deveria dizer de mim mesmo que faço uso com frequência desse conceito de fazer as coisas para a glória de Deus, mas me entristeço com uma certa frequência que eu vejo com que dificuldade eu vivo na prática os pequenos detalhes da minha vida para a glória de Deus. Diferentemente de nós, Abraão é citado na Bíblia como exemplo de fé. Exemplo de homem que soube viver para a glória de Deus. Mas a vida de Abraão me consola, me anima, me traz esperança. Porque assim como os demais personagens bíblicos, ele foi homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, como diz Tiago descrevendo Elias. Ele não nasceu sabendo. Ele não foi um grande homem de Deus desde o começo. Ele acabou se tornando um homem grandemente usado por Deus e que serve de exemplo para nós, justamente porque era homem falho, pecador como você e eu, mas foi homem dócil para ir aprendendo as lições que Deus ia lhe ensinando em meio às suas pisadas de bola. É como diz Romanos 15:4, pois tudo que foi escrito no passado, falando do que está registrado nas Escrituras Sagradas, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Olhando para um personagem como Abraão,
Deus quer que mantenhamos a nossa esperança por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, procedentes do que aconteceu na vida de Abraão, de cujos erros, de cuja fé vacilante, a princípio, na sua vida, Deus não se cansou. Mas em sua graça e misericórdia, Deus foi trabalhando e transformando até Abraão vir a ser exemplo de fé. Abraão é um personagem muito citado nas Escrituras. 234 referências no Antigo Testamento. 74 no Novo Testamento. Ele deve ter algo a nos ensinar. Há muito a aprender com ele. Por hoje, meu desejo é pensar com vocês o conceito que Tiago resume no capítulo 2, versículo 23, com as palavras: Abraão foi chamado amigo de Deus. O que é ser amigo de Deus? Amigo, conforme o dicionário da língua portuguesa, diz respeito a quem ama, demonstra afeto, nutre admiração, defende, etc. Como é que Abraão chegou a ser categorizado como alguém de quem Deus era amigo? Porque há uma diferença. Uma coisa é ser amigo, eu ser amigo de Deus. Mas é outra coisa ser considerado por Deus alguém que é seu amigo. A vida de Abraão foi marcada de facetas que tornaram possível ele vir a ser chamado, tratado de amigo de Deus. Nesta primeira mensagem, resumidamente, eu quero tratar de algumas dessas facetas que nas próximas mensagens vão ser desenvolvidas direta ou indiretamente. Primeira faceta, a fama de um homem que veio a ser marcante. Em Isaías 51, 1 e 2, o profeta declara: escutem-me vocês que buscam a retidão e procuram pelo Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Abraão é reconhecido, respeitado, quase venerado por judeus, principalmente os ortodoxos, quanto pelos árabes, principalmente os muçulmanos, e também é admirado pelos cristãos, com certeza. A lembrança de quem ele foi exerce influência, para não dizer fascínio, em boa parte dos religiosos que não são adeptos das religiões animistas, as religiões orientais. Hebrom, o local onde está o túmulo de Abraão, o túmulo também de Isaac e de Jacó, foi uma cidade que mais tarde se tornou cidade de refúgio para Israel, foi onde o rei Davi foi coroado rei. Hoje essa cidade é propriedade judaica, mas os judeus concordaram em desocupá-la, embora ainda haja alguns judeus morando lá em número pequeno. E hoje ela está nas mãos da chamada autoridade palestina. Mas muito ainda são os cristãos que peregrinam para Hebrom, e o motivo principal dessa peregrinação é Abraão. O próprio nome Hebrom, haver em hebraico, que quer dizer amigo, refere-se a Abraão, o amigo de Deus. Seja para judeus, para muçulmanos, para cristãos, Abraão é personagem central, porque dele descendem diretamente os judeus através de Isaac, descendem diretamente vários dos povos árabes, que hoje são na sua maioria muçulmanos, através de Ismael. E o significado de Abraão para os cristãos é óbvio, principalmente pelo fato de que em Gênesis 12:3 há uma alusão a Jesus descendendo de Abraão e se tornando o Salvador do mundo, conforme Paulo deixa claro lá em Gálatas 3:8. Gênesis 12:3 afirma o seguinte com relação a Jesus:
Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A Bíblia fala da fama de Abraão em outros termos também. Em Gálatas 3:29, Paulo diz que se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, ele é o que tantos chamam de pai da fé. E é claro, a fama principal dele é de ter sido amigo de Deus. Expressão não só presente em Tiago, como nós já vimos, mas também presente em 2 Crônicas 20, versículo 7, que tem a expressão teu amigo Abraão, e principalmente em Isaías 48, onde o próprio Deus declara o seguinte: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Uau! A fama é de um homem marcante. Nós não teremos uma mensagem específica sobre isso, mas no decorrer das mensagens isso vai ficar muito claro para nós. Segunda faceta que analisaremos, a fé de um homem que se apegou a Deus. Em Gênesis 15:6, nós lemos: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão é o grande exemplo do Antigo Testamento, assim como ele é o grande exemplo para os crentes do Novo Testamento, se o conceito é ilustrar salvação pela fé e pela fé somente. Qualquer menção bíblica dessa salvação pela fé e pela fé somente nos leva de volta ao personagem de Abraão, como Paulo faz em Gálatas 3, como ele faz em Romanos capítulo 4. Em Hebreus 11, na chamada Galeria dos Heróis da Fé, Abraão é o personagem a quem o maior número de versículos é dedicado, 9 versículos ao todo. E o autor começa falando de Abrão, ele não chamava Abraão ainda, quando chamado, que ele começou a peregrinação em obediência ao chamado de Deus pela fé, porque diz o texto que ele obedeceu ao chamado, embora não soubesse para onde estava indo. Mas o autor de Hebreus termina suas considerações sobre a fé de Abraão, dizendo que ele ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto a sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Não existe episódio na Bíblia mais claro a respeito de fé do que aquele registrado em Gênesis 22, que será foco de 2 mensagens nesta série, por ser muito rico, tem muito a nos ensinar. Terceira faceta que nós queremos ver na vida de Abraão: os fracassos de um homem imperfeito. Abraão foi exemplo de fé, mas antes de sê-lo, ele foi exemplo de crassos fracassos, exatamente por falta de fé. A vida de Abraão foi marcada, nós podemos até dizer, usar o termo, foi manchada por reiteradas quedas. Todas elas perdoadas pela graça de Deus enquanto ele estava no processo de aprendizado. Primeiro em Gênesis 12, quando houve fome na terra e em lugar de depender de Deus, Abraão foi para o Egito. Lá sua mulher Sara, por ser muito bonita, foi levada por Faraó para o seu harém, porque Abraão mentiu, não querendo que ficasse sabido que ela era a mulher dele, com medo de morrer. Àquela altura, Abraão não se deu conta que a sua ação tinha tudo para estragar o desfecho da promessa que Deus havia lhe feito no início do capítulo 12. Mostrar a ele a terra que mais tarde seria dele fazer uma grande nação, nação de Israel, e de através dele abençoar todas as nações da terra, o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo,
para nos salvar. Para isso, bastaria que Faraó coabitasse com Sara. Mas Deus não está lá sujeito a ter seus planos comprometidos pela falta de fé dos seus filhos. E o desfecho disso nós estudaremos em detalhes. Em Gênesis 17, nós encontramos Abraão já com a promessa feita e clara de que Deus lhe daria um filho através de Sara, se prostrando diante de Deus e rindo dessa promessa de ter um filho, agindo exatamente como agira Sara anteriormente, diante dessa promessa, e naquela oportunidade Abraão a repreendeu, mas agora é ele que ri, e ele pede a Deus que permitisse que Ismael, que já era seu filho, pudesse ser o filho da promessa. Mas Deus diz não a Abraão. E diz para ele que dali a 1 ano, Sara daria à luz a Isaque, e ele seria o filho da promessa. Embora Abraão tivesse um tremendo desejo de obedecer a Deus, provavelmente como você tem, como eu tenho, por vezes ele desobedeceu, como acontece conosco. Ele queria confiar em Deus, mas houve momentos em que ele duvidou, como acontece conosco. Houve momentos em que ele agiu ousadamente, tomando passos de fé na sua vida. Mas houve ocasiões em que ele retrocedeu bastante por causa do medo, como acontece com você e comigo. As motivações dele eram geralmente corretas, como acontece conosco que temos ao Senhor Jesus na nossa vida. Mas os métodos dele eram frequentemente errados, como infelizmente acontece conosco também. Vemos a graça de Deus operando poderosamente na vida de Abraão, e isso nos deve servir de grande encorajamento, de muita esperança. Fracassos não precisam ser finais. Podemos aprender deles, crescer através dos erros e fracassos nossos e dos outros que nós vemos. Nós esperamos, eu espero, que nós aprendamos juntos muito nesse aspecto com a vida de Abraão. Quarta faceta que analisaremos: o foco de um homem com discernimento. Conforme já citamos Hebreus 11, Abraão sabia que esse mundo não é seu lar, sua verdadeira morada eterna. Ele sabia que o que realmente conta a respeito da nossa vida é o âmbito do Espírito. Gente, ele viveu 4.000 anos atrás. Ele tinha muito pouco da revelação de Deus em relação ao que nós temos hoje. Mas como nós já dissemos, 2 marcas bastante claras da vida dele foram as tendas, marca de que aqui nada é permanente, e os altares de pedra, mostrando que sua comunicação com Deus, sua comunhão com Deus era algo importante, permanente, prioritário. Ele sabia da necessidade de manter comunhão constante com Deus. E é somente quando temos a clara visão desse futuro permanente, eterno, que nós podemos deixar de dar prioridade àquilo que é perecível, é terreno. É como se Abraão conhecesse de perto um princípio que Paulo, 2.000 anos atrás, descreveu para nós em Colossenses 3, 1-3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. A quinta faceta que analisaremos é o desatino de um homem impaciente. Em Gênesis 16 encontramos talvez a pior pisada de bola de Abraão. Quando a promessa de Deus que ele teria um filho de Sara, que era estéril, parecia tardar, e pela própria sugestão de Sara,
sua mulher, ele toma a serva dela, Agar, e a possui, e dessa união contrária à vontade de Deus, nasce Ismael. A impaciência de Abraão, que nada mais é do que falta de fé, é diretamente responsável por um conflito que dura até hoje no Oriente Médio, pois a maioria dos povos árabes descende de Abraão através de Ismael, assim como os judeus descendem de Abraão através de Isaac. O maior problema da impaciência é que, ao olharmos para a situação que nós estamos enfrentando, olharmos pela lógica humana e a situação que está nos trazendo impaciência, parece-nos até que essa impaciência é algo espiritual. Uma espécie de mecanismo de sobrevivência que o próprio Deus nos deu. Pensamos nós conforme a nossa lógica caída. Abraão teve que aprender duras lições com isso. E espero que ele fale aos nossos corações através dessas lições que ele aprendeu. A sexta faceta que analisaremos é a atitude transformada de um homem que aprendeu a confiar na agenda de Deus, no cronograma de Deus, no momento apropriado de Deus para agir na história. Em Gênesis 25:8, nós lemos a respeito da morte de Abraão. Morreu Abraão em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Essa expressão boa velhice diz respeito a anos vividos com qualidade, vida que, se olhada para trás, trazia consigo satisfação, vida bem vivida. Essa é a ideia da expressão. A morte de Abraão deveria ser modelo para nós. Morrer para ele não era motivo de medo, de crise, de pavor. À medida que formos estudando a vida dele, nós perceberemos por que ele pôde vir a morrer em boa velhice, com a satisfação de que a vida foi bem vivida. É intenção de Deus que vivamos de forma a chegar ao final da nossa existência com um profundo sentido de realização, de satisfação. Você já pensou no epitáfio que representaria bem você se outros o lessem na lápide do seu túmulo? E o segredo de morrermos satisfeitos repousa sobre a decisão que agora precisamos tomar de conhecer a Deus e segui-lo diariamente, constantemente. Por fim, a última faceta que queremos estudar a respeito de Abraão, fala da vitória de fé no momento mais crítico. O capítulo 22 de Gênesis é muito rico. Quando Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho da promessa, Isaque. Aquele que por meio de quem todas as promessas de Deus viriam a se tornar realidade. Era como se Deus estivesse indo contra o que Ele mesmo havia prometido, quando nós olhamos para isso pela lógica humana caída. E o texto é tão denso, capítulo 22, os primeiros 18 versículos, que nós teremos que analisá-lo em duas oportunidades. A primeira mensagem tratando da provação em si, e a última mensagem da série tratando da provisão de Deus. Eu gostaria de encerrar esta breve mensagem introdutória com uma aplicação prática. Sabemos que é uma coisa dizer que nós somos amigos de Deus, mas é outra completamente diferente poder dizer pela ótica de Deus que Ele deseja ser nosso amigo. Se fôssemos nos descrever, nós poderíamos hoje dizer: eu sou amigo de Deus, nesse sentido de que Deus é meu amigo? Eu gostaria que você, junto comigo, se colocasse diante de Deus, assumindo com Deus o compromisso de que nas próximas semanas em que estudaremos a vida de Abraão, de descobrir o que verdadeiramente significa ser amigo de Deus. Termine esse nosso primeiro momento juntos, orando silenciosamente, pedindo isso a Deus. Que Deus o abençoe. Deus a abençoe.